Às vezes, a gente precisa se afastar de um problema para entender a solução. Em pensamento sistêmico, o ponto de vista que você olha o problema pode abrir caminhos. Quando você muda o ponto de vista, você entende coisas que, estando muito perto, não entendia. Veja, por exemplo, o caso dos bancos e do impacto das empresas de fintech neles. A gente é parte disso, somos clientes e a gente percebe que alguma coisa está acontecendo e é diferente. Mas a menos que a gente abstraia, se afaste, passe a ser um observador externo, como aquele que tenta resolver o problema fora da caixa, olhando o que tem em volta da caixa. Então, pensa você o seguinte: se os bancos fossem lojas de departamentos, o que aconteceria com o momento atual em que eles estão se transformando? Você se lembra que as lojas de departamento gradualmente foram perdendo a sua função e muitas delas morreram. Elas dividiam os negócios delas em 7 andares. E você entrava, tinha artigos domésticos, tinha roupas de senhoras, roupas de cavalheiros, e você ia para casa, mesa e banho, cama, mesa e banho, e etc. E até que você chegava no fim, no 7º andar, tinha artigos esportivos e equipamentos de som e acabou. Da mesma maneira, os bancos aprenderam nesses 400 anos de história a separar suas operações em diferentes verticais. Então você tem crédito, você tem empréstimos, você tem seguros, enfim, mais ou menos 7 andares. Essas operações bancárias que eram concentradas, quase como department stores ou como lojas de departamentos, aos poucos, da mesma maneira que nos anos 70, essas lojas e marcas famosas foram dando espaço para os shopping centers. Aliás, um lugar que todo mundo tem saudades porque ninguém pode durante o Covid visitar. Mas os shopping centers o que são? São um espaço com muito mais diversidade. Você tem alimentos, você tem nichos, você tem bolsas, você tem lojas de artigos esportivos e tênis e sapatos e luxo ou simples, etc. E o grande teto digital do banco talvez passe a abrigar várias fintechs que operam debaixo desse teto, como na analogia do shopping. Agora, você só entende isso se você abstrai, se afasta. Quer ver um outro exemplo? É um exemplo mais orgânico, mais próximo da gente no Brasil, do encontro das águas. Pensa bem, se você estiver num barquinho no Rio Solimões, se aproximando da cidade de Manaus e remando, você não vai perceber que aos poucos, aquele rio gigante que tem quase 1 quilômetro de largura e que você acha que é o único curso d'água indo para o Atlântico, de repente, perto de Manaus, você percebe, peraí, tem outra água chegando? Mas o que é aquilo? É o Rio Negro. Maior ainda do que o seu, navegando para a mesma direção. E de repente essas duas águas, que têm densidades e velocidades diferentes, né? Os Solimões a mais ou menos 2 a 3 km por hora, com uma densidade e temperatura um pouco diferente, o Rio Negro diferente, enfim, essas águas se encontram lá em Manaus, mas não se misturam por 120 quilômetros. Criam redemoinhos, vórtex, criam mistura. Ué, por que eu estou falando de rio e de encontro das águas? Isso aqui não é para falar de fintech, de banco, de transformação? Exatamente. Da mesma maneira que, sendo um cliente de banco, você não consegue entender o que está acontecendo hoje, com as fintechs oferecendo soluções gratuitas e os bancos combatendo e tentando ser mais eficientes e fechando agências. Da mesma maneira,
Se você estivesse num rio chamado banco e vindo para a direção do Atlântico das operações financeiras, você ia falar, essa é a única solução. Mas de repente tem as fintechs chegando. E o que está acontecendo com esse momento que a gente vive? As duas águas estão começando a se misturar. E aos poucos, o que é banco passa a ser um pouquinho mais fintech, ou seja, aquilo que é separado, estruturado em verticais pesadas, cheio de vice-presidentes e etc., em que para tomar uma decisão leva anos, estão começando a ficar um pouco mais ágeis. E as fintechs, que são extremamente ágeis, focadas no consumidor, estão começando a aprender complexidades regulatórias, a se preocupar com segurança, cybersecurity, etc. E aos poucos eles também ficam um pouco mais bancos, assim como a água dos Solimões e do Negro, depois de 100 e poucos quilômetros se misturam. O resultado desse momento de impacto de fintech com a área financeira usual é que daqui a algum tempo elas vão se misturar e vão fazer de uma coalizão para uma coalescência, ou seja, num certo momento você não vai ver mais as diferenças da água e tudo vai ser um grande rio Amazonas de serviços financeiros rumando para o mesmo Oceano Atlântico. Agora, se você estivesse só no barco, você não perceberia isso. Você precisa se afastar, ter uma visão crítica, ter uma visão de um outro ponto de vista, que é a imagem do encontro das águas via satélite. E é lá que você percebe o que está acontecendo. Então, quando você pensar, eu tenho conta bancária, mas tem coisas acontecendo, eu não estou entendendo, afaste-se. Não seja um mero joguete. Seja um agente transformador. Entenda o que está acontecendo. Entenda o impacto da fintech no banco. Perceba por que os movimentos estratégicos e táticos dos bancos estão mudando. Seja consciente. E para isso, você pode usar essas duas analogias. Essas analogias ajudam a gente a entender o que está acontecendo. A do department store, ou loja de departamentos, se transformando em shopping center digital, e a do encontro das águas, que mostra muito claramente uma coisa mais orgânica e viva, que é o que está acontecendo hoje, com a mudança de paradigmas, com a mudança da realidade de operações financeiras. E da mesma forma que nos últimos 30 anos a gente aprendeu que para fazer um banco não precisa de agência, nos últimos 5 anos nós estamos aprendendo que para fazer banking não precisa de banco. Obrigado.